Então, vamos lá. Pai de amor e bondade, neste momento eu peço a tua bênção para o começo desse estudo, onde a nossa intenção é oferecer a todos aqueles que querem conhecer um pouco mais do conhecimento espírita, da doutrina, para que sirva de consolo, de entendimento e compreensão do espírito que se encontra neste planeta, esse planeta escola, esse planeta Terra, a fim de angariar conhecimento, a fim de angariar condições de seguir mais livres, mas consciente de quem é. E por isso, meu Deus, meu Jesus amado, peço a vossa presença através dos benfeitores espirituais, do meu anjo guardião, esse guia espiritual, para que tudo seja conforme o alto deseja. Que assim seja, graças a esse maravilhoso Criador, esse maravilhoso Pai. Bom, então a gente sempre começa pela introdução. Tem duas introduções. Um dos que traduziram o Livro dos Espíritos, Herculano Pires, ele faz uma introdução ao Livro dos Espíritos, onde ele explica como que esse livro ele foi escrito, os motivos e assim, para quem quer ler esse livro, o que ele precisa entender para ampliar melhor o olhar sobre as diversas passagens que ele traz, né? Ele fala que este livro não é um livro comum, que a gente pode ler de um dia para o outro. E que nós, ao lermos, devemos meditar. Iniciar um estudo sério, lendo e relendo constantemente. Então, tudo bem, na nossa empolgação, quando a gente pega um livro, a gente quer ler em um dia, 12 horas, a gente lê o livro, até passa a noite lendo. Normal, e até a gente pode fazer isso, como curiosidade e até mesmo como a ânsia de saber, podemos fazer isso. Mas podemos voltar depois e passo a passo começando a estudar, fazendo reflexões em torno de cada questão. O Livro dos Espíritos, ele é feito de perguntas e respostas, não é? Onde Allan Kardec faz pergunta e o Espírito da Verdade, outros espíritos, né? Que a gente fala que é um grupo de espíritos espíritas, que respondem a essas questões, né? Comandado pelo Sublime Mestre Jesus, outras pleiades de espíritos agregados a Kardec naquela época, reencarnado, ajudaram também nesse processo, que foram os médios utilizados para essas comunicações. Então, é um livro de estudo, né? Aquele livro que a gente tem que deixar na cabeceira e, se possível, todo dia ler um pouquinho. Então, nós temos aí essa, digamos que é a pedra angular que sustenta a doutrina espírita. Essa é a função do Livro dos Espíritos. E aí também nós temos que ter ciência também dessa sequência histórica que não podemos deixar de nos referirmos, que é a questão de quando que a gente percebeu que existe a manifestação espírita aqui na Terra, né? Então, desde que a gente sabe a questão lá, se a gente for olhar o livro de história mais antigo, que é a Bíblia, que nos traz reminiscência dos primeiros povos, a gente percebe, então, que lá havia sempre os profetas em comunicação com o plano espiritual, né? Existia essa capacidade, né, mediúnica, sensível, com essa sensibilidade de haver uma comunicação. Claro, evidente que era um canal onde Deus permitia que, através desses profetas, houvesse informações, instruções, para mediar, naquele momento, a infância, que somos nós, hoje, um pouco maduros, e na infância que éramos, de como era o processo do crescimento, as informações, a educação que precisávamos. Então, a gente percebe que lá nas civilizações primitivas, né, a gente vê o Moisés como profeta,
e outros que a gente sabe que foram muito importantes para a nossa caminhada aqui. Ele fala também que a Bíblia é a primeira codificação da revelação cristã, da primeira revelação cristã. Se a gente for observar, ele fala de etapas que a humanidade precisa saber. Então, foram etapas, a Bíblia foi uma etapa da nossa vida, que nós tínhamos que ver como foi a nossa história, como foi essa nossa busca por entender quem somos, um pouco mediado por um Deus, daquele Deus que movia o seu povo com autoridade, sabe? Sempre punindo quem pecava. Então, nós tínhamos muito essa visão. Depois apareceu aí a nossa revelação, que é o Evangelho, né? Que é a questão do Novo Testamento, que foi a vida do Cristo aqui na Terra. Aí você vê que teve outra repaginada, e ele nos disse que haveria uma outra revelação, que é a doutrina espírita. Nós, espíritas, comungamos isso, acreditamos que é a revelação que o Cristo disse que ia trazer no momento certo, quando nós estivéssemos prontos para entender diversas partes da nossa vida que antes a gente não tinha, e que muitos hoje ainda não têm condição, porque não está preparado, não porque é melhor ou menor do que a gente, não, porque nós temos experiências vividas, talvez as experiências ainda não chegaram para esses nossos irmãos. Então, aí nós temos aí a codificação escrita, permitida pelo alto, trazida pelo nosso codificador Allan Kardec, tá? Então, temos a fase do Livro dos Espíritas, que é nada mais do que traz o ponto central que fala sobre a criação de Deus, né? Essa importância que tem o Criador para todos nós e como é a criatura que ele criou, né? Então, vai falar o que é o espírito, como o espírito é constituído, né? O que ele é, como é formado, todo esse corpo físico que carregamos, etc. Isso tudo entre perguntas e respostas que o Allan Kardec faz ao espírito que está sempre respondendo a ele. Ora, se identifica como espírito da verdade, existiu outro, aliás, desculpa, existiram outros espíritos irmãos que foram assim propagadores da filosofia cristã, dessa filosofia iluminada do Cristo, e que foram se aprofundando e meio que com merecimento participaram também dessas respostas, entre eles Santo Agostinho, etc. E aí ele fala que o Livro dos Médiuns, que é uma sequência natural, né, que ele vai tratar de como é esse intercâmbio, como é que tem essa relação da pessoa, que é o médium, quem é esse médium, que sensibilidade que ele tem para ter essa comunicação. Por que é permitido que ele tenha essa comunicação? Quais as consequências para ele, que às vezes vem uma mediunidade mais calma, outra mais tumultuada. Então, o Livro dos Médiuns trata muito dessa comunicação, de como é feito. Para quem deseja entender mais sobre essa condição do ser humano como médium, que todos são médios, uns mais intuitivos, outros mais sensíveis, outros chamados ostensivos, quer dizer assim, que tem muita mediunidade, que vê, que sente, que psicografa. Um dos que mais a gente, na atualidade, nós temos aí o Divaldo Franco, e fora ele, antes tivemos também o nosso querido Chico Xavier. Mas, além dele, tem muitos outros irmãos que têm mediunidade ostensiva, que se comunicam com espíritos, que têm a capacidade de ver, de ouvir, isso aí em graus diversos, tá? Isso aí é muito bom para quem quer saber mais um pouco. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que é uma decorrência natural do livro. Por quê? Porque aí vem a moral, né? A parte moral evangélica, a filosofia do Cristo, né? O cristianismo. Só que visto de uma forma mais clara, ampliada,
E aí a gente vai dialogar com Jesus através de todos esses questionamentos. E aí nós temos o livro Céu e Inferno, que é nada mais que a justiça divina, o paraíso e inferno. Como é esse paraíso e inferno? O que esse paraíso ele nos traz, né? Aqui na Terra, podemos viver o paraíso? Podemos ver o inferno? Onde se situa? Então, esse livro é muito importante. O Livro dos Espíritos faz todas essas referências. A gente tem as perguntas relacionadas a ele. E aí a gente percebe quanta coisa vai caindo por terra. Aquele olhar antigo de que eu vou ser castigada eternamente, eu vou para o inferno, queimar no fogo do inferno. Então, aí cai por terra. Porque a gente percebe, e cada vez mais, é como se realmente houvesse uma trave no nosso olho, e a gente precisava tirar da ignorância, de estar apegada a muitos dogmas. Não critico nenhuma religião, todos foram caminhos da minha vida e continuam, porque eu estou crescendo cada vez mais, mas sou muito pequenininha em relação ao crescimento necessário e desejado pelo Espírito. Mas eu percebo que as religiões, elas são caminhos, mas na nossa ignorância a gente vai emparedando o cristianismo, o ideal cristão. Mas tudo no tempo certo, Deus sabe o que faz. Se a gente faz isso, ele sabe que uma hora nós mesmos vamos quebrar aquela parede que fizemos. E aí, esse céu e inferno passa a ser, além de paraíso e inferno, né, que nós tínhamos esse conceito, passa a ter o conceito de esperanças e consolações. Olha que lindo! Esperanças e consolações. Porque a gente vai ver que tudo é uma ação e reação, é causa e efeito. Tudo que a gente faz, planta, colhe, como se diz o velho ditado. Mas é uma colheita de aprendizado, não uma coisa ruim. Ah, você vai pagar por isso. Não, eu vou pagar. Mas esse pagamento é um aprendizado para mim e um crescimento. E olha que beleza, que crescimento maravilhoso que vai ser. Então, isso é muito rico, isso é muito lindo. Esperanças e consolações, grava isso. É de você refletir sobre criaturas, as vidas das criaturas que já estiveram aqui, das situações que eles viveram e como que eles chegaram no plano espiritual, qual o pensamento que eles levaram, e o que eles sentiam ao chegar lá, alegria, tristeza, dor, arrependimento. É muito importante. Todo espírita, ele deve ler toda a codificação e, acima de tudo, entender quais são as nossas esperanças e consolações a partir dos conceitos de paraíso e inferno que tínhamos. E aí vem a Gênese. E Gênese muito mais importante para o momento que nós estamos vivendo, né? Que são os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que deixa de ter essa visão fenomenológica e passa a ser fatos, né? Fatos estudados, relacionados com a ciência. E aí a gente percebe a ciência demonstrando que a espiritualidade existe, está paralelo, está dentro dessa situação chamada vida. E não é uma coisa à parte, faz parte. E é muito interessante a gente ver a construção desse planeta maravilhoso como escola e de como ela é apenas uma morada entre outras moradas, e também da nossa constituição geológica do nosso planeta, de como é feito, de como isso influencia no nosso organismo perispíritico. Sorry, desculpa, gente. É o nosso perispírito. Então, o nosso perispírito, e o que é perispírito? O Livro dos Espíritos vai explicar claramente o que é. Isso é muito interessante. E essa Gênese, ela faz um estudo. Tem muito a ver com biologia. Quem adora biologia vai se identificar muito com a Gênese. E aí vem o que é o Espiritismo, que a gente falou que é aqueles 3 livros, né, que tem a ver com todo esse processo de escrita do Allan Kardec. Ele foi vendo a necessidade, e ele é apanhado, é rapidinho. O que é Espiritismo? Aí ele vai falar. E o que é reencarnação? Ele vai falar. É bem interessante esse livro. Aí tem o Obras Póstumas, que eu pessoalmente amo esse livro. É uma recomendação do Allan Kardec, eu acho, para que ao tomar conhecimento dessa doutrina,
vigiemos e oremos, façamos bom uso dela. E não deixemos que o antigo orgulho, as nossas vaidades do passado façam o que nós fizemos com as outras doutrinas, que a gente emparedou para que servisse a nós e não a causa do Cristo. Então, a religião não é culpada de nada, é o ser humano que, ao entrar em contato com ela, e muitas vezes o seu olhar infantil é que causa toda essa perturbação. E aí, nós temos aí essa codificação maravilhosa e que precisa ser acessada. E Deus oferece, nesse momento, mais do que nunca, a oportunidade. Buscar e acharei. E o que nós estamos buscando? Não é autoconhecimento, não é buscar quem somos? Então, a gente tem que estar aberto a todas as filosofias, sem críticas, e tomar conhecimento. E dentro de nós vai haver alguma coisa, algum clique, que vai dizer, não, isso é verdade. Não, isso aí tem a ver com a nossa vida. Isso é o paralelo que nós somos. E aí você vai ligar, isso que eu estou falando por mim, ao tomar conhecimento da doutrina, que eu percebi que quando eu lia, quanto mais eu lia, eu via o mundo dentro dele. E eu conseguia mais explicações sobre tudo que existia ao nosso redor. E isso é libertador. É libertador. Então, eu desejo também que vocês tenham essa oportunidade de, passo a passo, juntos, começar a trilhar, a buscar respostas. É um desafio? É, porque vai surgir muitos compromissos. Eu não vou participar, eu não vou acessar, e etc e tal. Mas é um desafio que vale a pena cada minuto que você gastar com isso, porque é um minuto que vai te enriquecer. Não porque eu estou aqui falando, não é isso. Quem fala é o livro, quem fala é todos esses espíritos. É Jesus através deles falando com a gente, trazendo a palavra do Criador para dizer: acorda, filhos, vocês são luzes e precisam fazer brilhar essa luz. Até a próxima e espero contar com vocês para juntos sermos esses guerreiros desbravadores dessa codificação de luz. Beijo no coração.